adoramos em espírito, em verdade, em verdade. te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver, te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, meu prazer e meu louvor, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor em espírito. É meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Em espírito, em verdade, ministrando louvor. Como é bom louvar ao Senhor. É maravilhoso engrandecer o seu nome, dizer que Ele é grande, dizer que Ele é poderoso, reconhecendo nele assim o Deus da criação, que nos fez homem, descobrindo assim a nossa vocação bíblica, como foi dito na mensagem de ontem. Eu louvo a Deus quando Ele se manifesta através do louvor dos irmãos, através do firmamento, a obra das suas mãos, através da natureza pela qual Ele tem nos oferecido. Que belíssimo é estar num ambiente, respirando um ar puro, desfrutando da natureza. Embora estejamos aí um número grande com as instalações acima do seu limite, mas estamos aqui para louvar ao Senhor. E eu estou grato demais pela presença de vocês. Eu quero convidar aqui essa manhã o pessoal da Centro-Sul. Quer me assustar? Ô, rapaz, obrigado. Pedinha na coroa, viu? Agradeço. Pessoal do Centro-Sul. Porque Ele vive, então é isso que eles vão dizer essa manhã. Vamos dizer que Ele vive junto com eles. Inclusive, eles vão querer bater uma foto para ficar bonito. Para ficar presidente bonitão. Toninho Eles são tá bonitos. Olha, Olha, tem um cabo aqui. Centro-Sul, viu? Vamos cantar porque Ele vive. A maior caravana, vamos lá, Centro-Sul Maranhense. Vamos lá, Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu meus pecados, por meus pecados, mas ressurgiu e viu com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eita bênção! Ei, rapaz, como é que não se anima, hein? Eita, muito bom. Queridos, que maravilhoso é cantar na presença do Senhor. Que bom, né? Eu, sinceramente, me sinto animado. Glória a Deus. É muito bom, muito bom. Queridos, agora vamos, eu creio, para a melhor parte que temos. Vamos ouvir, através de servo de Deus, nosso pastor Rosivan Oliveira, meu pessoal Oliveira também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te damos graça por teu grande amor por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado momentos de comunhão e também de aprendizagem da tua palavra. Nesse momento agora que o teu servo, o pastor Rosivan, irá transmitir a tua palavra a nós, Senhor. Pai, dá sabedoria ao teu servo através do teu Espírito Santo para que ele possa desempenhar, Pai, esse sermão e que possa falar ao nosso coração, Senhor. Assim pedimos tuas bênçãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amém. Bom dia, meus irmãos. O pessoal da Centro-Sul Maranhense é animado, né? Não é como da Amazônia Equatorial, mas é quase lá, olha. O pessoal é animado mesmo. Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como já fui apresentado, sou o pastor Rosivan, esposo da Josiane, pai do Caleb, tá? E estou como pastor lá na Igreja Cristã Evangélica, lá na cidade de Boa Vista, lá no Marajó, terra onde mana camarão, açaí, peixe, né, pastor Ramalho?
Coisa boa, né? E me sinto muito honrado e também é uma responsabilidade muito grande poder expor a santa e bendita palavra do Senhor aos vossos corações hoje pela manhã e hoje à noite também. O tema que eu vou trabalhar com vocês, que me foi passado, a vocação de um homem bíblico no trabalho, tá bom? Mas hoje pela manhã eu gostaria de trazer algo mais prático e à noite é que eu vou falar desse tema, né? A vocação de um homem bíblico no trabalho, né? Falarei à noite baseado lá em Gênesis 2. Agora pela manhã vou trazer um tema mais prático, né? Que é um trabalho que glorifique a Deus. Eu quero dar continuidade, né? Nós combinamos textos com o pastor Frank, mas a gente não combinou a ideia. Interessante como Deus ele trabalha, né, pastor? Eu quero dar continuidade ao que o pastor Frank começou a falar ontem sobre algo que tem sido perdido e talvez algum de nós passamos muito despercebidos, que é a nossa vida além das quatro paredes do templo. Nós precisamos entender que nós temos responsabilidades, nós fomos dotados de responsabilidades, e a nossa responsabilidade de resplandecer a glória de Cristo Jesus não é apenas dentro do templo. Deus, no mandato da criação, Deus ele atribuiu a cada um de nós responsabilidades e nós precisamos pôr em prática. O nosso texto está lá em Efésios capítulo 6, é um texto muito conhecido, mas eu peço que todos encontrem. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Efésios capítulo 6, dos versos 5 a 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. Vamos falar sobre esse texto, trazer algumas aplicações desse texto, sobre como podemos glorificar a Deus em nosso trabalho, com a nossa profissão. E se no final desse estudo você não lembrar de quase nada, pelo menos grave alguma aplicação de como você pode glorificar a Deus lá no seu trabalho, onde quer que Deus ele colocou você, ali você tem a responsabilidade de resplandecer a luz de Cristo. Efésios 6, de 5 a 9, peço que fiquem em pé, aqueles que puderem, tá bom? Vamos ficar um pouco sentados e aí depois a gente vamos ler o texto, tá bom? Vocês fiquem em pé que a gente vai ficar um pouco de tempo sentado em seguida. Todos encontraram? Vamos lá, Efésios capítulo 6, de 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Podeis assentar, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, acrescente a sua palavra em nossos corações. A tese que eu trago desse texto é como glorificar a Deus em nossa profissão, como glorificar a Deus em nosso trabalho. Nós temos uma ordem e às vezes nós esquecemos que a nossa ordem ela é de ir e ser luz do mundo, ir e ser o sal da terra. E nós precisamos entender que lá na criação, como nós começamos a ver ontem, vou falar um pouco sobre isso hoje à noite também, nós temos um mandato de Deus na criação e esse mandato é de resplandecer ou de mostrar na prática a imagem de Cristo Jesus. A ideia que Paulo traz nesse texto é que o escravo, o servo, ele deve obedecer ao seu senhor de todo o coração, e que o Senhor ele deve ser bondoso para com o seu servo ou para com o seu escravo, falando mais ali na ideia do contexto. Mas eu quero abranger um pouco mais esse texto
e trazer para o nosso contexto e trazer princípios que são aplicáveis a você que é empregado, a você que é patrão, você que é professor, você que é pedreiro, você que é médico, você que é advogado. Esses princípios eles vão ser aplicados na sua vida. Cada um de nós precisamos entender como nós precisamos glorificar a Deus lá naquela profissão em que Deus ele nos colocou, naquele local de trabalho. Talvez você já tenha feito a seguinte pergunta: por que eu estou aqui nessa fábrica trabalhando? Por que eu estou nesse colégio trabalhando? Por que eu trabalho nesse hospital? Por que Deus ele me colocou exatamente nesse bairro? Esse bairro ele é muito perigoso. Por que Deus ele me colocou aqui? Por que eu estou morando aqui? São interrogações que às vezes nós não temos de imediato uma resposta. Mas a palavra do Senhor ela traz resposta para nós. E nós precisamos entender que temos alguns princípios importantes da palavra do Senhor nosso Deus a pôr em prática em nossa vida. Como glorificar a Deus em nosso trabalho, com a nossa profissão? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz que nós glorificamos a Deus com o nosso trabalho sendo obedientes aos nossos superiores. Eu creio que nem todos aqui são patrões, né? Muitos são aqui, tem pessoas, na verdade, que são os seus superiores, e o apóstolo Paulo está escrevendo para nós. Nós glorificamos ao Senhor nosso Deus, sendo então obedientes aos nossos superiores. Versículo 5 diz o seguinte: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Precisamos ser obedientes aos nossos superiores. A ideia aqui é de obedecer aos nossos senhores segundo a carne. É interessante porque o apóstolo Paulo ele trata de alguns temas muito práticos em Efésios capítulo 6. Na verdade, ele começa a trabalhar esses temas desde o versículo 22 do capítulo 5. E aí diz o apóstolo Paulo que nós precisamos ser obedientes aos nossos superiores. E ele já vai usar o mesmo termo, por exemplo, que ele usa no início do capítulo 6, dizendo que os filhos eles precisam render obediências aos seus pais, né? Então é a mesma ideia que Paulo traz aqui para o versículo 5, dizendo que os servos os empregados, eles devem render obediência aos seus superiores. Paulo usa a expressão vosso senhor, um mestre, uma pessoa que tem autoridade geral sobre os outros, né? Aquele que exerce algum tipo de autoridade sobre nós. Podemos fazer uma pergunta até então no versículo 5. Você é empregado? Você tem algum superior? Como é que você pode glorificar a Deus lá no seu trabalho? O apóstolo Paulo responde: você deve render obediência ao seu chefe, ao seu superior. Como você deve glorificar a Deus lá no seu trabalho? Se você perguntasse para Paulo, nesse texto, a resposta de Paulo seria: seja obediente ao seu superior. Você tem alguém que exerce autoridade sobre você, então renda obediência. É uma forma de você glorificar a Deus na sua vida, né? Como deve ser a nossa obediência aos nossos superiores? Também o apóstolo Paulo, ele vai dizer a nós. Paulo vai dizer que essa obediência, ela é com temor e temor. Ainda no versículo 5, diz o apóstolo Paulo que a nossa obediência aos superiores deve ser com temor e tremor. A palavra temor aqui é a palavra grega phobos, da onde nós tiramos a nossa palavra no português fobia, né? Que traz a ideia de medo, mas não é esse o sentido que Paulo quer trazer aqui. A palavra que o que Paulo ele quer mostrar a cada um de nós é que nós precisamos ter um sentimento de profundo respeito sobre aqueles que exercem autoridade sobre nós. Precisamos ter um respeito muito grande diante daqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós. Então, glorificamos a Deus
reverenciando de alguma forma, obedecendo os nossos superiores. Como deve ser essa obediência? Essa obediência deve ser com tremor e temor. Essa obediência, e o apóstolo Paulo ele vai afunilando mais, ainda no versículo 5, Paulo diz que essa obediência ela deve ser com sinceridade de coração. Você quer glorificar a Deus? Você, empregado, você tem patrão, como é que você pode glorificar a Deus na tua profissão? Você tem superiores, então honre esses superiores, seja obediente a Ele, com temor e tremor, mas também com sinceridade do vosso coração. O que Paulo quer dizer com a expressão sinceridade do vosso coração? A ideia de sinceridade é a qualidade de ser honesto, é a qualidade de ser direito, em atitude, em nossos atos. Você precisa ser um trabalhador honesto. Nosso país ele vive uma situação muito difícil, muito difícil. E muito da situação difícil que nós enfrentamos é porque a honestidade é algo que é bem difícil de encontrar. Pessoas honestas, elas já são quase que raras nesse mundo. Mas nós fomos chamados para resplandecer a glória de Cristo Jesus, como nós começamos a ver ontem, não apenas dentro das quatro paredes, não apenas no templo, mas nós precisamos demonstrar a glória do Senhor também, trabalhando com honestidade. Aonde é que você está inserido? Qual o teu local de trabalho? Mas lá no meu local de trabalho todo mundo faz corpo mole, lá no meu local de trabalho quase a injustiça ela é predominante. Mas você foi chamado para fazer a diferença. Você precisa trabalhar com sinceridade de coração. Você precisa ser um empregado honesto. Você precisa ser um empregado honesto, diz o apóstolo Paulo. A ideia aqui é que pesa sobre os nossos ombros, como alguém que foi chamado, criado, mandato da criação, glorificar a Cristo em nossas vidas, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de fazermos a diferença lá no nosso local de trabalho. Precisamos ser trabalhadores honestos. Como glorificar a Deus com o nosso trabalho, em nossa profissão? É simples, diz o apóstolo Paulo. Seja íntegro no seu local de trabalho. Trabalhe com integridade. Não perverta a justiça. Não seja alguém injusto. Não defraude ninguém. Seja íntegro no seu local de trabalho. Não minta. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Tem que ser de acordo com aquilo que Deus ordena para nós. Se você deve ser sujeito ao seu superior no Senhor. Se o seu superior quer lhe obrigar a assinar um documento ali falso, você não vai assinar. Aí você não vai render obediência a ele, porque a sua obediência deve ser no Senhor. Certo? Vamos lá. Obrigado, irmão Laércio. Obrigado. Devemos fazer o possível para trabalhar. Nós precisamos, como é que nós podemos ser íntegros e justos no nosso trabalho? Eu vou citar alguns autores aqui, e um deles vai dizer algo muito interessante, que nós devemos fazer o possível para trabalhar os 60 minutos de cada hora pelo qual nós fomos pagos. Você foi pago para trabalhar 1 hora, trabalhe 1 hora. Mas aí eu tenho um colega de profissão que ele chega sempre atrasado. Ele não cumpre o horário dele. O problema é que você não vai ser moldado por ele, você tem que ser moldado pelas Sagradas Escrituras. Nós queremos ter como o nosso modelo sempre aqueles que fazem corpo mole. Isso é muito comum, até na igreja, não é verdade? Você tratou um problema de um irmão e aí você resolveu, é um problema. Aí um outro irmão veio com um outro problema e disse, vocês estão me tratando de uma forma mais severa, porque o fulano de tal não aconteceu isso com ele, ou seja, ele está pegando como parâmetro aquele que fez algo de errado, e por que ele não pega como parâmetro o correto?
Então, o nosso parâmetro como trabalhadores, as Sagradas Escrituras, nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo. Nós somos cristãos. Temos o mandato da criação para glorificar a Deus. Nós precisamos ir na contramão do mundo, fazer a diferença. E o fazer a diferença para glorificar a Deus no trabalho significa trabalhar com sinceridade de coração, e isso é trabalhar com honestidade. Como deve ser essa obediência? Primeiro, com temor e tremor. Segundo, com sinceridade de coração. E em terceiro lugar, como se fosse a Cristo. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 5 ainda, o restante do versículo 5. Vou ler todo o 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do coração, como a Cristo. Paulo está dizendo algo muito interessante. Todo e qualquer trabalho, toda e qualquer profissão, ela deve ser realizada para agradar a Cristo Jesus. Isso aqui é interessante. Quando eu entendo que a minha vida, a totalidade da minha vida, eu vou bater muito na tecla que o pastor Frank começou a dizer ontem. Nós achamos que só é espiritual aquilo que nós fazemos no templo. Mas nós não fomos chamados para brilhar apenas no templo. Nós temos um mundo aí fora que nós fomos chamados para fazer a diferença. Logo, tudo que eu vier fazer, tudo que você vier fazer, você tem que fazer com o propósito de glorificar a Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas, empregados, que eram muito mais maltratados do que você, talvez, no seu local de trabalho. E o apóstolo Paulo diz: trabalhe para agradar a Cristo Jesus. Essa é uma ideia muito interessante aqui para nós, porque nós precisamos entender como nós devemos glorificar a Cristo Jesus. Esta obediência deve ser prestada como a Cristo, ou seja, com plena convicção de que realmente estão obedecendo ao seu próprio senhorio celestial, ou seja, que estão obedecendo o próprio Cristo Jesus. Essa é uma sequência que Paulo ele vai trazendo, volto a repetir, desde lá do versículo 22. Paulo ele diz que as esposas devem ser submissas aos seus esposos. Paulo diz que os filhos eles devem ser submissos aos pais. Paulo está dizendo que os empregados eles devem ser respeitar, honrar os seus patrões. Em todos os casos, em todas essas sujeições aí, deve ser como se fosse a Cristo Jesus. Como se fosse a Cristo Jesus. Nós temos algumas ordens em capítulo 5 e capítulo 6 de Efésios, que são ordens interessantes, é a parte prática. Paulo até o capítulo 4 ele fala da parte doutrinária, mais sobre a ideia soteriológica ali, e a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo ele vai para a parte prática. Capítulo 5 e capítulo 6, eu gosto de fundamentar as ordenanças de Paulo em 3 versículos. Eu queria que você voltasse um pouquinho lá, na verdade, a Bíblia aberta mesmo, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e andai em amor como também. Versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A ideia de que se você for imitador de Deus, vai ser muito fácil você glorificar ali na prática. Versículo 21, diz o apóstolo Paulo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. E aí, a partir do versículo 22, ele vai dizer como é que as esposas devem se sujeitar ao marido, como é que o marido deve tratar a esposa, como é que os filhos eles devem sujeitar-se aos pais, qual deve ser o procedimento do pai, como é que os empregados eles devem sujeitar-se aos seus patrões, qual deve ser o procedimento dos seus patrões. Meus irmãos, todo e qualquer trabalho que nós viermos a realizar, ele deve ser feito como se nós estivéssemos fazendo diretamente para Cristo Jesus. Todo e qualquer trabalho deve ser como se nós estivéssemos fazendo diretamente para Cristo Jesus. A pergunta: como podemos entender? Como podemos entender que Cristo ele deve ser glorificado com a nossa profissão? Sabe o que é interessante? Nós oramos tanto por uma profissão, nós pedimos tanto que os nossos filhos eles tenham uma profissão, nós queremos tanto que as nossas esposas às vezes tenham uma profissão,
E aí nós conseguimos a profissão. Uma profissão que foi buscada, teve uma luta muito grande, muito tempo de estudo, muita oração. Você conseguiu uma profissão. E quando você começa a trabalhar, você começa a fazer coisas que desagradam a Deus às vezes. Não foi para isso que Deus ele nos colocou naquele local de trabalho. Deus ele nos colocou para que nós viéssemos trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando diretamente para Ele. E aí eu faço uma pergunta, e eu vou me deter um pouco nessa tese aqui que eu acho muito interessante. Será que existe trabalho secular e trabalho santo, espiritual, sagrado? Existe trabalho secular e existe trabalho espiritual? Há essa dicotomia? Sim ou não? Quem acha que sim? Existe trabalho que é somente trabalho espiritual e existe trabalho que é somente trabalho secular? Há essa dicotomia de trabalho secular e trabalho espiritual para o cristão? Quem acha que sim? Quem acha que não? A maioria está em dúvida, mas dá para levar. Explica agora, né, pastor Ramalho? Isso aqui é muito interessante, e se você entender isso, se você entender isso aqui, não importa se você não entender o restante. Vai trocar, meu irmão? Eu pensei que só acabava com 1 hora a primeira carga de pilha, eu estava preparado para... Brincadeira, irmãos. Obrigado. Vamos lá. Será que existe o trabalho secular e o trabalho santo? E aqui eu vou citar alguns autores. Começo pelo William MacDonald, que é um comentarista das Sagradas Escrituras. Ele diz o seguinte: além disso, o trabalho deve ser feito como a Cristo, falando sobre Efésios, capítulo 6, finalzinho do versículo 5. Essas palavras mostram que não deve haver distinção entre o que é secular e sagrado. O que Paulo está dizendo a nós é que não há distinção entre aquilo que nós temos como secular e às vezes nós temos como sagrado. Qual é a ideia? Pastor Ramalho trabalha não, né? Tem uma vocação que é espiritual. Mas o pedreiro tem uma vocação que não é espiritual, ele tem uma vocação secular. Não é comum nós ouvirmos isso? Qual é a sua profissão mesmo? A minha profissão é pedreiro. E na área espiritual, o que você faz? Na área espiritual eu não tenho cargo na igreja, não faço nada. Não, na minha profissão secular eu sou pedreiro, mas na área espiritual eu sou o zelador da igreja. Então eu tenho sim um trabalho que é espiritual. É muito comum nós ouvirmos isso, e essa dicotomia ela acaba prejudicando o nosso entendimento da glorificação a Deus, porque nós fomos chamados, cada um de nós, para glorificarmos o Senhor nosso Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: fazer um bom trabalho é vontade de Deus. Não existe dicotomia entre o que é secular e o sagrado. Quando você é um bom funcionário, isso redunda em glória para o nome de Cristo. Essa é uma liturgia que agrada a Deus. O empregado precisa ser honesto, ele precisa honrar a sua empresa. Quando ele é honesto, automaticamente ele está honrando a Deus. Logo, não existe dicotomia naquilo que nós chamamos de espiritual e naquilo que nós chamamos de secular. Qual é o grande problema com relação a isso? Muitos fazem um trabalho relaxadamente porque pensam que é o seu trabalho secular. Eu sou um professor, eu vou dar aula de qualquer jeito, é meu trabalho secular, mas eu sou o professor da EBD, aí eu vou me dedicar mais, porque esse é um trabalho espiritual. Não existe essa dicotomia. Você foi chamado para glorificar a Deus em qualquer lugar que você esteja. Porque, volto a citar as palavras do pastor Frank ontem, porque há esse grande problema no mundo, em tantas áreas, porque às vezes há tantos trabalhadores desonestos, porque há tanta injustiça, porque nós olhamos para fora das 4 paredes do templo e achamos que lá é o secular, lá nós podemos fazer o que nós quisermos, porque nós não estamos trabalhando em algo que é espiritual, mas não há essa dicotomia.
Ser um cristão. Ser um cristão. Isso em todas as áreas da nossa vida. Conversei recentemente com um rapaz, passando por um problema, é o pastor Robson que vai falar sobre isso, né? A nossa vocação na família. Passando por um problema na sua família. E desesperado, porque a família dele estava indo de mal a pior, e ele me perguntou: pastor, o que eu faço? Eu disse para ele: haja como cristão. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Porque quando nós vivemos, meus irmãos, para glorificar o Senhor, e aí nós precisamos ter muito cuidado, porque nós achamos que só podemos glorificar a Deus se eu for um diácono da igreja, um professor da EBD, aí esse é um trabalho espiritual, esse trabalho eu tenho que buscar agradar e glorificar a Deus lá, mas quando sai das quatro paredes do templo, eu acho que é secular, eu posso trabalhar relaxadamente, não pode acontecer isso. E eu quero citar Timothy Keller. Pois não, pastor? Também falarei um pouco isso sobre hoje à noite. Sim. Timothy Keller tem um livro muito interessante titulado Como Integrar Fé e Trabalho. Quem não leu esse livro deveria ler. Fantástico, muito bom. Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, um capa vermelha. Trouxe, pastor Tiago? Pastor Tiago não trouxe, né? Mas se você conseguir, compre esse livro, ele é excelente. Sim? Tá bom, olha só, vamos deixar, o pessoal como a gente não tem um outro microfone, a gente deixa para depois, no final, as considerações dos irmãos aí, tá bom? Então vamos lá. Timothy Keller, no livro Como Integrar Fé e Trabalho, ele vai dizer o seguinte: alguns erros que cometemos com relação ao trabalho espiritual, que nós achamos que é trabalho espiritual. Em primeiro lugar, quando eu justificar minha habilidade pela sua utilidade no meio eclesiástico, algo que o pastor Frank disse ontem. Eu vou justificar a minha habilidade pela sua utilidade espiritual no meio eclesiástico. Olha o exemplo que o Timothy Keller vai dar. A gente treme quando a gente ouve isso. E depois eu vou, claro, explicar, né? Um médico, por exemplo, deve sempre tirar férias e ir para um campo missionário atender pessoas de graça. Somente assim ele faz um trabalho espiritual correto. Mas às vezes a gente entende isso, para um pouco lá, vem fazer algo espiritual, tira férias e trabalha aqui, vamos fazer um movimento evangelístico, você trabalha na igreja, usa a tua profissão para o lado espiritual. Não é essa a concepção às vezes que nós temos? Timothy Keller vai dizer que não. E eu não estou dizendo que você, médico, não pode fazer uma ação evangelística juntamente com os irmãos da sua igreja e ir lá e consultar, de preferência de graça. Você pode fazer isso. Agora, o que o Timothy Keller está dizendo, o que Paulo fala no final do versículo 5, é que o seu trabalho lá no hospital, ele é um trabalho espiritual também, mesmo que não esteja envolvendo algo eclesiástico. Lá você está para glorificar a Deus, respeite as pessoas, faça um trabalho correto, se profissionalize na sua área, desenvolva um bom trabalho, não seja injusto lá como médico, que você vai estar glorificando a Deus. Aquele trabalho será um trabalho espiritual também. Será um trabalho espiritual. Também, diz Timothy Keller, quando eu estiver servindo ao Senhor no ministério de tempo integral, pastor ou missionário, aí eu estarei fazendo um trabalho espiritual. Nós estamos em busca de vocacionados. Pastor Mário disse isso ontem. Mas o ministério ele é uma vocação.
Não é porque você não tem vocação para ser um pastor ou um missionário que você não vai desenvolver um trabalho que seja voltado ao espiritual. Não é por causa disso. O seu trabalho como pedreiro, ele é um trabalho voltado a algo espiritual, ele é um trabalho para glorificar a Deus. O seu trabalho como pescador, o seu trabalho como professor, o seu trabalho como advogado, como médico, ele é um trabalho para glorificar o Senhor, então ele não deixa de ser um trabalho espiritual. Quando a minha profissão, diz Keller, está relacionada a algo voltado aos evangélicos. Ah, pastor, eu queria montar uma loja, mas eu queria montar uma loja que fosse ligada ao espiritual. Vou montar uma loja de Bíblias, vou montar uma loja de livros evangélicos, porque isso é voltado ao espiritual. Não é apenas assim. Nós precisamos olhar e entender que toda a nossa vida deve ser para glorificar o nome do Senhor. Eu vou montar o meu empreendimento e eu quero que Deus seja glorificado. Então eu vou chamar o pastor lá da minha igreja para fazer um culto de inauguração da minha loja. Eu não tenho problema nenhum de orar por alguém que está abrindo empreendimento lá. Eu não tenho problema nenhum de ir lá orar por aquele irmão, por aquela irmã. Agora, o que o Timóteo Keller vai dizer, que não é aquele momento de oração inaugural que vai tornar aquele teu trabalho espiritual, mais espiritual ou menos espiritual. O que vai tornar aquele teu trabalho para agradar mais ainda a Deus é a forma como você vai tratar os teus funcionários, é a forma como você vai pagá-los, você tem que pagar eles de uma maneira justa, é a forma como você vai comprar, você não pode sonegar impostos. Não adianta você montar uma loja, chamar o pastor para orar na inauguração e depois você sonegar impostos, você não vai glorificar a Deus. Não é essa dicotomia do que é espiritual e o que é sagrado. Tudo é sagrado na nossa vida. Olha só o que Paulo está dizendo. Faça o seu trabalho como se fosse diretamente a Deus. Esqueça que você tem alguém que está olhando para você. Esqueça e faça como se fosse diretamente a Deus. Essa é uma maneira comum, diz Keller, no meio cristão, quando o meu trabalho só pode glorificar a Deus se for usado no meio eclesiástico. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa é uma ideia que surge na Idade Média, onde se dizia que a melhor das ocupações era ser monge. O camponês e os outros, eles tinham uma ocupação inferior, porque não era uma ocupação espiritual. Então surge a ideia na Idade Média de que a melhor das ocupações era ser monge. Você é monge, você exerce uma função eclesiástica, você exerce uma função espiritual. Eu sou um camponês, então você não exerce uma função espiritual. E Martinho Lutero, ele bateu muito contra essa ideia. Lutero criticou em sua obra descrita como a nobreza cristã da nação alemã, ele critica essa ideia, ele diz o seguinte: é pura invenção, ficção isso de o Papa, os bispos, os sacerdotes e os monges serem chamados de classe espiritual, enquanto príncipes, artesãos e lavradores são chamados de classe secular. Não existe classe espiritual e classe secular na igreja. Não existe trabalho espiritual e trabalho secular. Todos os trabalhos eles devem ser no âmbito espiritual. Tudo que nós fizermos é para glorificar a Cristo Jesus. Esse é o nosso mandato. A ordem que nós recebemos no ato da criação. A impressão é que muitos têm uma separação de fé no âmbito privado, templo, e fé no âmbito público. Não existe essa dicotomia. O crente não tem duas vidas. Não, na minha vida secular eu faço isso. Na minha vida espiritual eu faço isso. Não faça essa dicotomia, porque senão você vai relaxar na sua profissão. Nós precisamos glorificar a Deus com a profissão que Ele deu a cada um de nós. E a profissão que Deus ele te deu, não coloque como inferior, não reclame. Nós somos reclamões demais. A gente reclama de tudo, parece que nada tá bom para nós, né? Nós nunca estamos contentes com aquilo que Deus ele tem nos dado. Deus ele tem sido tão bom para conosco.
Deus ele nos dá o privilégio, por exemplo, de estar num lugar tão maravilhoso, uma comunhão tão maravilhosa, e às vezes nós não aproveitamos porque a gente está reclamando de tudo e de todos. Não é legal. Olhe para a profissão que você tem. Qual é a profissão que você exerce? Olhe para a profissão que você exerce. Não reclame da sua profissão. Sabe o que você deve fazer? Honre a Deus com aquela profissão que Deus lhe deu a você. Honre a Deus, agradeça a Deus por Deus ele ter dado uma profissão a você. E entenda que não existe essa dicotomia de que eu tenho meu trabalho secular e eu tenho meu trabalho espiritual. Para o cristão, essa dicotomia não existe. Como eu posso, então, tornar a minha profissão uma ferramenta para glorificar a Cristo Jesus? Diz o apóstolo Paulo: faça o seu trabalho com sinceridade e honestidade. Seja íntegro naquilo que você faz. Não perverta a justiça. Não sonegue os impostos. Não trapaceie. Não faça corpo mole. Não minta no seu local de trabalho ou em qualquer outro lugar. Seja honesto, seja íntegro naquilo que você faz. Um sapateiro entregou a vida a Cristo Jesus, essa história a maioria de vós sabe. E ele perguntou a Lutero: e agora, Lutero, eu sou um cristão, o que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Lutero disse a ele: continue fazendo sapatos, mas faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder. Continue fazendo sapatos, mas faça o melhor e não coloque um preço que venha a ser um escândalo ou que venha a defraudar alguém. É preciso integrar fé e trabalho como o fermento integra a massa. Depois que coloca, não sai, não tem como dissociar. Você coloca o fermento na massa, não tem como tirar depois. Dessa mesma forma, é preciso integrar fé e trabalho. Precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos. Esse é o grande perigo. Se eu perguntar para você, quem é você? Talvez você responda: eu sou o Antônio e sou professor. Não, eu sou o Marcos e sou advogado. Não, eu sou o Luiz e sou pedreiro. Nós precisamos parar com essa concepção, de achar que somos profissionais cristãos. Nós não somos profissionais cristãos, nós somos cristãos que têm um trabalho a desenvolver. Porque quando você se coloca apenas como um profissional, apenas como um advogado, apenas como um médico, apenas como um professor, apenas como um pedreiro, e você não entende que acima de tudo está a tua relação com Deus, você pode querer trabalhar de qualquer jeito, e o cristão não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Logo, você não é um profissional cristão, você é um cristão que exerce uma profissão. Acima de qualquer coisa, você é cristão. Entenda isso com relação à tua família, à tua esposa, o teu trabalho, que área for. Você é cristão. Se coloque no papel de cristão. E aí vai ser bem mais fácil glorificar a Cristo Jesus. Timothy Keller também, lá no livro Como Integrar Fé e Trabalho, ele diz: a primeira exigência que a religião deve fazer a um novo convertido, se for marceneiro, é que fabrique mesas de excelente qualidade. Você entregou sua vida para Jesus, sua profissão é ser marceneiro, então fabrique mesas de excelente qualidade. Portanto, como ligarmos o que fazemos no domingo com o que fazemos no restante da semana? Nós temos uma ideia muito equivocada do que é culto também, e às vezes nós não nos preparamos para o culto público.
Como é que nós vamos ligar o domingo, aquilo que nós aprendemos na EBD, no culto à noite, com o restante da semana? Porque parece que nós só fazemos algo que é espiritual quando nós estamos no templo, quando nós estamos na EBD, quando nós estamos lá no culto à noite. Como é que nós podemos ligar a nossa vida, que ela possa ser aquele culto racional, como Paulo fala em Romanos 12? Nós precisamos desenvolver a nossa profissão, meus irmãos, para honrar o Senhor. Para glorificar o Senhor, é uma ordem a cada um de nós. Você não é um mero profissional, você é um cristão que tem uma função, uma tarefa a desenvolver. Em primeiríssima maneira de nos certificarmos de estar servindo a Deus em nosso trabalho é sendo competentes. Trabalhe com competência, trabalhe com integridade. Um freguês, certa vez, tentou convencer o empregado a lhe dar mais do que aquilo pelo qual pagava, já que o patrão não estava olhando. O empregado replicou: o meu mestre está sempre me olhando. Não é porque o meu patrão, o meu superior não está me vendo que eu vou agir com injustiça ou com falta de integridade. Eu não posso fazer isso porque o meu supremo mestre, ele sempre está me olhando. Por isso que Paulo diz: trabalhe como se fosse para o próprio Cristo Jesus. Como glorificar a Deus com o nosso trabalho? Em primeiro lugar, nós vimos que sendo obedientes aos nossos superiores. Como deve ser essa obediência? Em primeiro lugar, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como se fosse a Cristo. E em segundo lugar, trabalhando para agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus com o meu trabalho? Diz o apóstolo Paulo que nós agradamos a Deus também com o nosso trabalho, não servindo à vista. Versículo 6 do capítulo 6, Paulo diz: não servindo à vista, como se fosse para agradar a homens. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles estiverem observando. A ideia de servir à vista é: você não pode trabalhar somente quando o seu superior estiver olhando. Vocês que são pedreiros, carpinteiros, se for contratado, mesmo que o dono da obra não esteja lá, continue dando o melhor de si, não faça corpo mole, porque o seu supremo Senhor, mesmo que aquele que lhe contratou, humanamente falando, não esteja olhando, mas o seu supremo Senhor, ele está observando, ele sabe de todas as coisas, ele está vendo o seu trabalho, e você precisa glorificar a Deus com esse trabalho. Não servindo à vista. Há uma tendência muito natural de trabalhar menos quando o patrão não está presente, quando o seu superior não está presente. Porém, essa é uma forma de desonestidade. O cristão não pode agir assim. Tomem, pois, o seu trabalho, elevem-no a um plano superior, façam a vontade de Deus em tudo, de coração, com entusiasmo. E lembrem-se, vocês não terão motivo de se envergonhar, porque você está dando o melhor de si. O nosso trabalho, ele deve ser para agradar a Deus. Trabalhando para agradar a Deus, eu glorifico a Cristo Jesus trabalhando para agradar a Deus. Como eu posso trabalhar para agradar a Deus? Primeiro, não servindo à vista. Segundo, fazendo de coração a vontade de Deus. A ideia de fazer de coração é com todo o nosso ser, ou seja, empenhado. Nós precisamos estar empenhados. Deus colocou essa profissão, eu tenho essa profissão, Deus me deu ela, então eu vou me empenhar para desenvolvê-la da melhor maneira possível. E eu desenvolvendo aquela profissão da melhor maneira possível, automaticamente eu estou glorificando a Deus. Além de glorificar a Deus, serei como luzeiro no mundo, serei como sal da terra, vou fazer a diferença. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, trabalha por trabalhar.
Mas a pergunta é, por que será que Deus ele se preocupa com o nosso trabalho? Por que Deus ele não se preocupa apenas naquilo que nós fazemos no âmbito eclesiástico? Por que além de Deus se preocupar com aquilo que nós desenvolvemos na igreja, Ele ainda se preocupa com o nosso trabalho? Por que será que isso acontece? Porque nós fomos ordenados, diante do mandato da criação, a glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Um outro questionamento que talvez nós nos fazemos é: será que existem trabalhos que não são da vontade de Deus? Será que existem profissões que um cristão ele não pode exercer? Richard, no livro Homens de Verdade, é um livro muito interessante. É interessante que você leia esse livro também. Homens de Verdade. Muito bom. Ele diz que há pelo menos 3 classes de ocupação que o cristão deveria evitar. Primeira classe de ocupação, diz Richard, lá no livro Homem de Verdade, que o cristão deveria evitar. Ocupações que incluem atividades que possam prejudicar outras pessoas, como empreendimento de jogo de azar e muitas coisas que estão ligadas a divertimento. Não, eu vou montar aqui uma danceteria que é só para divertir o pessoal. São classes de trabalho que não são legais, não vai glorificar a Deus. Richard também diz: ocupações que não prestam serviço útil à sociedade, como conduzir apostas ilegais. Ocupações que, embora sejam por si mesmas permissíveis, sejam prejudiciais para aquele cristão em particular. Qual seria, então, uma profissão correta para nós desenvolvermos? E aí, para nós sabermos qual a profissão correta para desenvolvermos, nós deveríamos fazer algumas interrogações, diz Richard. Primeiro, eu posso, de fato, glorificar a Deus nesse trabalho? As prostitutas dizem que fazem um trabalho. Não, eu realizo o trabalho, é um trabalho. A pergunta que nós devemos nos fazer: eu consigo glorificar a Deus naquilo que eu faço, na minha profissão? Esse trabalho ele tem como beneficiar o próximo também? Ele me permite levar uma vida equilibrada e piedosa? Um dos problemas que nós enfrentamos, irmãos, uma das maiores preocupações de Paulo a escrever ao jovem pastor Timóteo era sobre a vida de piedade. Nós nos preocupamos com muita coisa na nossa caminhada cristã, mas às vezes nós deixamos a piedade de lado, e é algo tão importante para nós. É algo que precisa ser exercido por cada um de nós. Uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida que de fato, de verdade, venha agradar ao Senhor nosso Deus. A profissão que você exerce, ela contribui para que você tenha uma vida de piedade. Porque tem muitas profissões aí que estão revertidas de ilegalidade, revertidas de injustiça. Muito cuidado quando você entrar em um meio desse. Qual seria então o trabalho certo? Timóteo Keller responde: em Gênesis vemos Deus como jardineiro e no Novo Testamento como carpinteiro. Nenhum trabalho é um jarro pequeno demais para conter a imensa dignidade do trabalho dado por Deus. Trabalho braçal, diz Keller, é trabalho de Deus tanto quanto a formulação de uma verdade teológica. Volto a repetir, nós estamos em busca de vocacionados, em busca de trabalhadores para a seara. Mas não é porque você não é um vocacionado a ser pastor, vocacionado a ser um missionário, que você não faz ou não tem uma profissão
a nível espiritual. Agora, desenvolva segundo a vontade de Deus. Qual seria o trabalho certo? O Richards, ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele faz uma pergunta e essa pergunta você deveria analisar, pensando no seu local de trabalho. A pergunta é: eu me sentiria constrangido se o meu pastor me visitasse no meu local de trabalho? Se de repente seu pastor chegasse lá no seu local de trabalho, você ia se sentir constrangido? Ou você ia se sentir muito feliz porque você teve a visita do seu pastor lá, porque você exerce uma profissão para glorificar o nome de Deus? Precisamos trabalhar para glorificar a Deus, não servindo à vista, mas fazendo a vontade de Deus de coração e trabalhando com entusiasmo. Versículo 7 do capítulo 6, Paulo diz o seguinte: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Trabalhe com entusiasmo porque você está fazendo algo para o Senhor, entenda isso. Volto a repetir, não reclame. Não viva entristecido porque você sonhava tanto em ser juiz e você é professor e você quer porque você quer ser juiz, então você não consegue desenvolver muito bem o seu trabalho como professor porque o seu desejo é chegar a ser um juiz. Pare com isso. Desenvolva a profissão que você tem com entusiasmo. Glorifique a Deus onde Ele colocou você, com aquela profissão que Deus lhe deu, para que Deus, de fato, de verdade, Ele venha a ser glorificado. William Hendricks, comentarista do Novo Testamento, diz: também devemos servir com boa vontade, alegre, voluntariamente, não com aparente demonstração de aceitação, enquanto por dentro ferve o ressentimento. Mesmo quando o patrão comete abusos e age sem demonstrar entendimento, nosso trabalho pode ser feito como ao Senhor e não como a homens. Ah, mas o meu patrão é tirano demais. Leia o versículo 9 para ele, mas os outros versículos coloque em prática na sua vida. Trabalhe com integridade. Ah, mas o meu superior não merece um trabalho digno. O problema é que você não está trabalhando para o seu superior, você está trabalhando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para aquele que deu o mandato lá na criação. E nós devemos pôr em prática, como representantes de Deus nesse mundo. Por que nós devemos fazer tudo isso? Já estamos chegando perto do final. Versículo 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Por que glorificar para agradar a Deus? Há uma recompensa que vem de Deus. Todo bem que você fizer voltará para você, diz Paulo, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 8. Deus é o galardoador. Também todo mal que você fizer voltará para você, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3, 25. David Merck, lá no livro Homens Mais Parecidos com Jesus, é uma outra obra que eu indico a vocês também, muito interessante, diz o seguinte: por causa de Cristo podemos trabalhar para a glória de Deus, sabendo que em Cristo o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Você não foi chamado por acaso, você não foi criado por um acaso, você não é um cristão por um acaso. Você veio à existência para glorificar a Deus.
Você tem uma profissão para glorificar a Deus. Dê o melhor de si. A sua maior preocupação não é se o seu superior está se agradando do que você está fazendo, mas a sua maior preocupação é se Cristo está se agradando da maneira como você está desenvolvendo a sua profissão. É bênção de Deus ter um trabalho ao mesmo tempo próspero e realizador. Devemos curtir nosso trabalho e seus frutos e tratá-lo como uma vocação, não somente um emprego. Nosso trabalho ele não é apenas um emprego, é o meu emprego, não, é uma vocação. Nós fomos criados também para trabalhar, vou falar sobre isso hoje à noite. Uma vocação que Deus ele nos deu. Eu quero concluir dizendo em primeiro lugar, trazendo uma frase de Timothy Keller que ele diz: a maioria de nós é profissional e cristão. Dizemos sou professor, sou administrador, quando deveríamos dizer sou cristão e trabalho como professor. Sou administrador, sou cristão e trabalho como administrador. Sou cristão e trabalho como advogado. Sou cristão e trabalho como médico. Nós temos uma identidade e essa identidade ela vai conosco, deve ir conosco por onde quer que nós andarmos. A identidade de cristão, a identidade de glorificar o Senhor nosso Deus. Lembre-se, antes de ser um profissional, você é um cristão. É o nome de cristão que você carrega, logo você é um representante de Deus nesse mundo. Um empregado crente, mas infiel, que faz corpo mole, que trai o patrão, que não dá o melhor de si, está traindo o próprio Cristo Jesus. Um empregado crente, que faz corpo mole, que trai o patrão, que não dá o melhor de si, está traindo o próprio Cristo Jesus. David Merck, também lá nos Homens Mais Parecidos com Jesus, diz: o trabalho para o homem não é um mero emprego, mas uma vocação, não é uma carreira, mas um chamado. Por meio do trabalho glorificamos o Criador. Sabe o que é interessante? Paulo está escrevendo a pessoas que eram muito mais maltratadas do que qualquer um de nós no nosso local de trabalho. Sabe o que Paulo diz a eles? Paulo não aconselha os escravos a se rebelarem, mas a ser cristão nas condições em que eles estavam vivendo. Às vezes você olha para a sua profissão e a rebaixa porque não é aquilo que você queria. A palavra de Deus diz a cada um de nós e precisamos agir como cristãos. Precisamos agir como cristãos. Por último, pastor Hernandes Lopes diz: a convicção do trabalhador crente é que cada trabalho que realiza deve ser suficiente e bom, como se fosse apresentá-lo ao Senhor. É uma liturgia ao Senhor, diz o pastor Hernandes. Meus irmãos, nós temos ordens importantes nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos cumpri-las. Você não está no seu local de trabalho por um acaso, você está ali para fazer a diferença. Você é um representante de Deus lá onde você está. A sua profissão, ela é algo espiritual também. Trabalhe como se fosse para o próprio Deus. Vamos ler todos juntos 1 Coríntios 10, 31. Encontraram? Nós vamos ler todos juntos. Eu creio que a maioria de nós tem a ARA, né? Que é a revista atualizada.
Nós vamos ler todos juntos esse texto. Todos encontraram? Aquele que está dormindo no seu lado, bata nele, já acabou, só falta o texto, né? Só para a gente ler, tá? Ah, não tem ninguém dormindo? Ah, tá, que bom, né? No 3, na versão atualizada, 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Eu acho que ele não foi muito glorificado nessa leitura, que saiu meio estranha, mas... Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, temos 8 minutos. O microfone lá, por favor. Bom dia, igreja. Saúde a todos na graça e na paz do Senhor, é bem? Eu falo porque a gente às vezes fica ouvindo, né? E a gente fica meditando aqui. Foi falado as profissões, né? Pedreiro, sapateiro, doutores formados. Mas não se fala, não sei porquê, do músico, do cantor, né? Que passaram tantos anos lá tocando na noite, e ele hoje, como nova criatura que ele veio para Cristo, né, foi resgatado. E aí eu questiono, eu faço a pergunta, ele pode dizer, eu sou cristão e sou músico na noite, eu sou cristão e canto na noite. Como é que fica a situação dele? Porque eu penso o seguinte, se ele declara isso, ele foi resgatado, nova criatura, ele veio. Então, a igreja, a partir desse momento, os líderes, os pastores, eu olho assim, se ele era músico e cantava nos cabarés, na noitada, tocava na noitada, então, nada melhor do que os pastores ou líderes espirituais dizer, meu filho, tu é nova criatura, e eu sei da tua profissão, eu sei que tu toca, eu sei que tu canta, nós não temos muito para te dar, não. Mas você vai sentar aqui, você vai tocar aqui na igreja, você toca bem, você é um bom profissional, você não vai mais fazer aquilo lá, mas nós vamos lhe dar uma oferta. A igreja vai levantar uma oferta para ajudar o músico, aquele que cantava na noite, que cante para Cristo, mas vai ser levantada uma oferta semanal para ajudar aquele músico. Porque eu, durante esses 20 anos que eu estou como cristão, que eu cantei 50 anos de brega na noitada, eu vejo que muitos cantores e tocadores da noite, eles vieram para Cristo, chegaram na igreja, a igreja não fez nada, ele continuou e ele disse, o que é que eu vou fazer se eu só sei cantar na noite, eu só sei tocar na noite, como é que eu vou viver? Eu conheço muitos que ficaram à beira do divórcio, o filho passando necessidade, passando o maior sufoco, ele disse, e agora, como é que eu vou fazer? Vai voltar para o vômito. E a igreja vai fazer o quê? Então, temos muitos músicos aí que estão voltando para lá, sabe? E eu fico perguntando, Senhor, tem misericórdia. Não sei quem é que vai prestar conta, se é a ovelha ou se é o pastor da ovelha. Então, era isso que eu queria falar para a glória do Senhor, não para mim. Certo, Juca. Creio que é de entendimento de todos nós que aquele que veio lá do mundo não pode voltar às mesmas práticas pecaminosas, né? Paulo diz que tudo se fez novo. 5 minutos. Mais uma pergunta. Certo, podemos encerrar. Vamos orar, meus irmãos, fiquem em pé. Vamos orar, encerrando. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, venha nos dar sabedoria para que venhamos resplandecer a sua glória em nossas profissões. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Obrigado por estar sempre do nosso lado.
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe a esse mundo com propósitos definidos e bem claros. Precisamos glorificar o Senhor. Cada um que tem a sua profissão precisa entender isso, precisa glorificar o Senhor com a sua profissão. Nos dê sabedoria para que a cada dia venhamos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.